Arruan, aqui é Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, vamos conversar sobre Horus, Heru, Hor, Har. Bem, ele dispensa maiores apresentações. Ele é uma das mais importantes e onipresentes divindades do Antigo Egito e que teve muitas funções, mais notavelmente como um deus da realeza, do sol, do céu, da justiça, da vitória, dos vivos, enquanto seu pai, Osir ou Osíris, reinava no Duat, passou a reinar, melhor dizendo, no Duat, no reino dos mortos. Mas se você quiser saber mais sobre o Osir, já tem vídeo aqui no canal. Heru foi o deus solar e redentor dos egípcios. Ele incorpora a realeza, a vitória, a retidão e a civilização. A vitória de Heru em feitiços é também atestada, já que ele é um poderoso operador mágico, como, por exemplo, em magias para cura de picadas por animais peçonhentos. Por isso Heru é às vezes chamado de o médico, o doutor. Seu nome significa falcão, o distante, aquele que está acima, aquele que é o dia. Heru é um deus da luz e patrono dos cegos, e seu principal centro de culto era em Nehen, Édifo. Heru foi adorado pelo menos desde o final do Egito pré-histórico até o reino ptolomaico e Egito romano. Diferentes formas dessa deidade são registradas na história e são tratadas como deuses distintos pelos egiptólogos. Para alguns, estas várias formas poderiam ser manifestações diferentes da mesma divindade, possuidora de certos atributos ou relações sincréticas, não necessariamente em oposição, porém complementares entre elas. Heru era mais frequentemente descrito como um falcão, provavelmente um falcão do tipo falcão borni, ou então um falcão peregrino, ou como um homem com cabeça de falcão e seus olhos representando o sol e a lua. Heru é retratado antropomorficamente quando retratado como uma criança com uma trança lateral. Na cabeça, Heru, em qualquer um de seus aspectos ou nomes ou faces de diferentes deidades, pode usar diferentes tipos de coroa, dependendo de qual Heru estamos falando, ou até mesmo as coroas podem se dividir entre vários Herus, desde as coroas branca e vermelha do Alto e Baixo Egito unificados, ou a coroa totalmente branca do Alto Egito, ou a coroa Atef, a coroa de penas, o disco solar, a cobra Uraeus e por aí vai. Desde o período mais antigo, o rei do Egito era identificado em algum grau com Heru, e cada um desses faraós carregava um nome de Heru, ao qual era adicionado mais tarde um nome de Heru dourado. Os textos das pirâmides descrevem a natureza do faraó em diferentes passagens, como Heru e o Osir. Em vida, o faraó tornava-se Heru, assim como tornava-se o Osir na morte, onde então se unia aos outros deuses. Novas encarnações de Heru sucediam ao falecido faraó na terra, na forma de novos faraós. A linhagem de Heru, o produto final das uniões entre os filhos de Atum, pode ter sido um meio de explicar e justificar o poder faraônico. Os deuses produzidos por Atum eram todos representativos das forças cósmicas e terrestres da vida egípcia. Identificando Heru como a progenie dessas forças e depois identificando-o com o próprio Atum e finalmente identificando o faraó com Heru, o faraó, teologicamente teria domínio sobre todo o mundo. O olho de Heru, conhecido como Wedjat,
da palavra, que vem derivado da palavra Wadjet, que é uma deusa, que já tem até vídeo aqui no canal também, que significa saudável, florescente ou próspero, ou como um verbo prosseguir ou atingir, classifica-se como um dos símbolos mais importantes, multivalentes e reconhecíveis na religião egípcia. O Wadjet, além de proporcionar poder, afastava o mal-olhado, pois, segundo os egípcios, os olhos eram os espelhos da alma. Suas muitas funções têm em seu centro a noção de Wadjet como a representação do poder benéfico contido nas ofertas aos deuses de todos os tipos. Qualquer que seja a substância oferecida, uma vez feita uma oferta divina, ela se torna o olho de Heru. O Wadjet também é um símbolo para qualquer substância ou objeto útil e é um termo geral para qualquer amuleto. Ele mesmo, é claro, um amuleto muito comum que expressa a dupla natureza de Heru, tanto como curador quanto como aquele que foi curado. Para o olho de Heru, refere-se virtualmente sempre ao olho que foi ferido e curado. Djerut, ou Thoth, que também já tem vídeo aqui no canal, é frequentemente creditado por realizar essa regeneração, que forma a base de um vínculo ritual entre esses dois deuses, Heru e Djerut. O olho que Heru feriu, o olho esquerdo, é o olho da lua, o outro é o olho do sol. O declínio da lua, expressando o dano feito a Heru por Set, seu tio, que também tem vídeo aqui no canal, enquanto sua regeneração seria expressa pelo ciclo crescente da lua. Os egípcios também denotaram as frações mais comuns da medida de grãos usando as várias porções do Wadjet estilizado, cuja forma parece incorporar aspectos dos olhos de um humano, um falcão e um leopardo ou chita. Amuletos funerários geralmente eram feitos na forma do olho de Heru e tinha como objetivo a proteção na vida após a morte. Além disso, os marinheiros egípcios e do Oriente Próximo frequentemente pintavam este símbolo na proa de seu navio para garantir uma viagem marítima segura. Heru também estava ligado ao mundo inferior e desempenhava funções de natureza amigável para com os mortos. Seus filhos, Imset, Hapi, Duamutef e Qebehsenuef, também desempenhavam funções funerárias em relação à mumificação. Esses 4 filhos de Heru eram os guardiões dos vasos canópicos, que continham o fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos. A consorte típica de Heru seria Het-Hert, a deusa Hathor, que também já tem vídeo aqui no canal, cujo nome significa Casa de Heru. Em contextos mágicos, seria também possível encontrar a deusa Tabit-Het como sua consorte. No mito da criação dos deuses da Eneade de Heliópolis, Heru era filho de Azet, Ísis e Uezir. Azet também já tem vídeo aqui no canal, tá? Estes são os reis, né? O rei e a rainha míticos que governavam o Egito. Heru também poderia ser considerado irmão de Inepu, já que Uezir também foi considerado pai de Inepu, um dos prováveis pais de Inepu. Inepu Anubis, que também já tem vídeo aqui no canal. Heru é o pai de Iri, junto com a deusa Het-Hert, e também é o pai dos 4 Netgeri, dos protetores dos vasos canópicos, que a gente já falou, Imset, Hapi, Duamutef e Qebehsenuef. Mas às vezes eles seriam considerados não filhos de Heru-Saaset, mas de Heruer e Aset, ou Heruer e Het-Hert. Mas também são considerados potências semi-autônomas do próprio Heru, ou seja, Heru pode ter feito os filhos sozinhos. De acordo com o mito, ele ainda pode ter sido... Eles também podem ser considerados uma troca, um acerto de contas entre ele e Set depois das contendas. Set também já tem vídeo aqui no canal, tá? De acordo com o mito difundido no Antigo Egito, Heru-Saaset foi concebido por Aset,
depois que ela recuperou todas as partes do corpo desmembrado de seu marido assassinado, o Ezir, exceto seu pênis, que foi jogado no Nilo e comido por um peixe chamado Medjed. No mito, conta-se que a Sete moldou um falo e a fecundação ocorreu quando ela, na forma de um pássaro, pousou sobre a múmia do esposo, que estava presente em um esquife. Depois de engravidar de Heru-Saaset, ela fugiu para os pântanos do delta do Nilo para se esconder de Sete, seu irmão, assassino de seu cônjuge, pois seu filho também corria perigo. Alguns autores dizem que a história de Jesus teria sido baseada em várias outras histórias de deuses mais antigos, mas principalmente de Heru. Mas isso não tem consistência. A Sete não se tratava de uma virgem. De acordo com a data da concepção de Heru, ou seja, quando o Ezir morreu, foi feito os lamentos de Ezir, que corresponde ao final de outubro ou começo de novembro, depende do ano, porque o calendário ali tem essa diferença. É impossível que Heru pudesse ter nascido 25 de dezembro. Na verdade, essa data não se sustenta nem mesmo para o nascimento de Jesus Cristo, já que não existem referências históricas. O nascimento de Heru não foi anunciado por nenhuma estrela no Oriente. Ele também nunca chegou a sair do Egito, diferente de Jesus, que, segundo os evangelhos, foi ao Egito e depois retornou a Israel. Outro mito é que Heru teria sido batizado por Yenepu, mas também não tem nenhum tipo de referência quanto ao batismo de Heru. Heru era o rei. Ele não peregrinou com apóstolos, ele não foi crucificado, ele não ressuscitou, entre tantas outras coisas que foram citadas por mentes sedentas por referências. Quanto a Heruê, ele seria filho de Geb e Nut, ocasionalmente de Ra e Nut, ou Ra com Requete, sendo então Heruê tio de Heru-Saaset, pois Heruê seria irmão de Aset, o Ezir, Set e Nebet-Het, que também tem vídeo aqui no canal já. A consorte de Heruê é Het-Hert, e seus filhos também seriam considerados os vasos canópicos, que a gente já falou, os 4 representantes dos vasos canópicos, melhor dizendo, Imset, Hapi, Duamutef e Quebesenuef. Heru-Saaset recebeu ordens de sua mãe, Aset, para proteger o povo do Egito de seu tio, Set, deus do deserto, que matou seu pai. Heru travou muitas batalhas com Set, não apenas para vingar seu pai, mas para que fosse decidido quem seria o governante legítimo do Egito. Nestas batalhas, Heru-Saaset passou a ser associado ao Baixo Egito e tornou-se o seu patrono. De acordo com as contendas entre Horus e Set, Set é retratado tentando provar seu domínio seduzindo Heru e tendo relações sexuais com ele. Mas Heru coloca a mão entre as coxas e então ele pega o sêmen de Set e joga no rio, para que não diga que ele teria sido inseminado por Set. Heru, ou a própria Aset em algumas versões, pega o sêmen de Heru e espalha em um pouco de alface, que era a comida favorita de Set. Depois que Set comeu a alface, eles foram até os deuses para tentar resolver essa discussão sobre o governo do Egito. Os deuses primeiro ouviram a afirmação de Set sobre o domínio de Heru e invocaram seu sêmen, mas ele respondeu lá do rio, invalidando sua afirmação. Então os deuses ouviram a afirmação de Heru ter dominado Set. Então convocaram o sêmen de Heru-Saaset, e ele respondeu de dentro de Set. No entanto, Set ainda se recusava a ceder, e os outros deuses estavam ficando cansados, porque essa batalha já durava 80 anos. Heru-Saaset e Set desafiaram um ao outro para uma corrida de barco, onde cada um correu em um barco feito de pedra. Heru e Set concordaram e a corrida começou. Mas Heru tinha uma vantagem. Seu barco era feito de madeira pintada para parecer pedra, ao invés de pedra verdadeira. O barco de Set
Sendo feito de pedra, era pesado e afundou, mas o de Heru não. Heru-Saaset então venceu a corrida, e Set desceu, e deu oficialmente a Heru o trono do Egito. A vitória de Heru sobre Set resultou na unificação do Alto e Baixo Egito. O conflito entre esses deuses foi um assunto de um longo ciclo narrativo com muitos episódios. O tratamento sobrevivente mais significativo é o do papiro Chester Beatty. Neste texto, Ra, apesar de quase sempre referido como Ra-Heru-Akhet, não se alia inicialmente a Heru em sua reivindicação ao trono, porque Set lhe oferecia assistência diariamente em sua batalha contra Apophis ou Apep. O texto retrata o conflito entre Heru e Set, voltando-se para a questão de se a fonte da soberania deveria ser levada em conta na legitimidade pelo trono ou a força. Os deuses decidiram então em favor da primeira, quando concederam a soberania a Heru-Saaset. Após o novo império, Set ainda era considerado senhor do deserto, de seus oásis. Em muitas versões da história, Heru-Saaset e Set dividem o reino entre eles. Esta divisão pode ser equiparada a qualquer uma das várias dualidades fundamentais que os egípcios viam em seu mundo. Heru pode receber as terras férteis ao redor do Nilo, o núcleo da civilização egípcia, caso em que Set toma o deserto árido ou as terras estrangeiras associadas a ele. Heru pode governar a terra, enquanto Set mora no céu. E cada deus pode levar uma das duas metades tradicionais do país, Alto e Baixo Egito, caso em que qualquer deus pode estar conectado em qualquer região. Ainda assim, na teologia de Mênfis, Geb, como juiz, primeiro distribui o reino entre os pretendentes e então se reverte, concedendo o controle exclusivo a Heru-Saaset. Desta união pacífica, Heru e Set são reconciliados e suas dualidades que eles representam foram resolvidas em um trono unificado. Por meio desta resolução, a ordem é restaurada após o conflito tumultuado. Os egiptólogos frequentemente tentam conectar o conflito entre esses dois deuses com eventos políticos no início da história ou da pré-história do Egito. A tradição egípcia e as evidências arqueológicas indicam que o Egito foi unido no início de sua história, quando um reino do Alto Egito, ao sul, conquistou o Baixo Egito, ao norte. Os governantes do Alto Egito se autodenominavam seguidores de Heru, e Heru se tornou a divindade tutelar do governo unificado e de seus reis. Ainda assim, Heru e Set não podem ser facilmente comparados com as duas metades do país, pois ambas as divindades tinham vários centros de culto em cada região. Além disto, antes mesmo de o Alto Egito ter um único governante, duas de suas principais cidades eram Nehen, no extremo sul, e Nakada, muitas milhas ao norte. Acredita-se que os governantes de Nehen, onde Heru era o patrono, unificaram o Alto Egito, incluindo Nakada, sob seu domínio, e Set estava associado a Nakada. Então é possível que o conflito divino reflita vagamente uma inimizade entre as cidades nesse passado distante. Alguns aspectos de Heru foram alterados ou mesclados com outras deidades ao longo de várias dinastias e religiões egípcias. Quando Heru se funde com Ra, ele se torna Ra-Heru-Akhet. Os dois aspectos principais de Heru, dos quais o resto pode ter derivado, não como uma questão histórica, mas para fins conceituais, são Heruer, ou Haroeres para os gregos ptolomaicos, e Heru-Saaset, ou Har-Siese para os gregos ptolomaicos. Heruer, ou Heru o Grande, Heru o Ancião, Heru o Velho, é concebido como o céu, com o sol e a lua como seus olhos direito e esquerdo, respectivamente, mas podemos considerar as formas de Heru que enfatizam fortemente seu aspecto solar, muitas vezes expresso por fusão com Ra,
como pertencendo geralmente para este lado de seu personagem. Este aspecto de Heru é relativamente autônomo em relação ao mito de Uezir e pode representar a forma como Heru era adorada no período mais antigo, antes de ser totalmente incorporado à narrativa de Uezir, se é que de alguma vez houve tal época. Ele era um dos deuses mais antigos do Antigo Egito e absorveu vários deuses locais, incluindo um deus falcão, Neheni, o nome de Nehen, e Uer, um deus da luz conhecido como o Grande, cujos olhos eram o sol e a lua, para se tornar, então, o patrono de Nehen, ou Hieracómpolis, segundo os gregos ptolomaicos. O primeiro deus nacional, deus do reino, e mais tarde, o deus patrono dos faraós. Nehen foi uma cidade poderosa no período pré-dinástico e a capital inicial do Alto Egito. No Reino Antigo, ele era simplesmente referido como Heru e se tornou o primeiro deus nacional e patrono do faraó. Seu grande centro de culto era em Heliópolis e depois em Gizé. Filho de Gebnut, irmão de Uezir, Set, Aset e Nebetret, e pai dos 4 representantes dos vasos canópicos, Imset, Rap, Duamutef, Quebesenuef. Heruê era chamado de filho da verdade, mostrando seu papel como importante defensor de Maat. Heru-Saaset, ou Heru, filho de Aset, por outro lado, é o filho de Aset e Uezir, que com a ajuda de sua mãe justifica o seu pai. E por isso ele é chamado de Arendontes, do egípcio Or-Ned-Atef, ou Heru, salvador de seu pai, e recebe a soberania cósmica após um longo conflito com seu tio Set. Esse conflito de 80 anos, no qual Heru recebe assistência constante de Aset e é travado em diversos níveis: mágico, jurídico, cósmico, médico, e é, além do conflito entre Ra e Apep, o principal símbolo do conflito como tal no pensamento religioso egípcio. Quando o faraó do Egito luta contra os inimigos estrangeiros ou domésticos, é como se fosse Heru contra Set. Quando uma pessoa sofre de uma doença ou do veneno de uma cobra ou escorpião, os feitiços aplicados identificam o sofredor com Heru e as forças contra as quais ele luta com Set. Os produtos animais oferecidos aos deuses, pela violência envolvida em sua produção, estão ligados à recuperação do olho de Heru roubado por Set na forma de um animal selvagem, paradigmamente uma oryx, uma espécie de gazela. Quando Heru e Set lutam, Heru recebe um ferimento no olho e Set recebe um ferimento nos testículos. Heruê, além de ser representado como um falcão, também pode ser representado iconograficamente como um cachorro do tipo galgo, ou até mesmo como um falcão itifálico com uma cabeça humana, de acordo com o Lag. Heru-Pa-Heret, ou Harpócrates para os gregos ptolomaicos, é uma forma de Heru, que pode ser considerada como pertencente ao lado de Heruê. É considerado, ou melhor dizendo, seu nome simboliza Heru como uma criança. Ele é a forma de sol nascente e representa sua primeira luz. Heru-Pa-Heret é retratado como um menino nu, com uma longa mecha de cabelo trançado sobre uma orelha, se amamentando no seio de sua mãe Aset ou sentado em uma flor de lótus, representando a emergência do cosmos, das águas divinas primitivas. O menino com o dedo na boca implica não o silêncio, como muitas vezes era pensado pelos estrangeiros, mas provavelmente por ter acabado de ser desmamado do peito. Heru-Pa-Hered geralmente usa coroas típicas do monarca, a do Alto e do Baixo Egito ou a coroa Atef, e detém símbolos de soberania como o cajado e o mangual. Heru-Pa-Hered aparece com destaque em estelas mágicas chamadas Sipi. Estas placas mostram o deus Heru-Pa-Hered, muitas vezes encimado por uma cabeça do deus Bes, que também já tem vídeo aqui no canal.
Então Heru-Pá-Hered, segurando cobras, escorpiões e outros animais selvagens perigosos em suas mãos e de pé sobre crocodilos, significando um domínio do deus sobre esses símbolos de perigo mortal. Estas estelas eram erguidas em locais públicos, como pátios dos templos, e parecem ter sido usadas normalmente para despejar água sobre eles, que era coletada no fundo e então bebida. O infante Heru, escondido por Aset nas moitas de papiro do delta, por medo de seu tio Set, é objeto de diversos ataques em sua vida, e portanto feitiços usados para repelir ou tratar picadas de cobra, de escorpião ou de diversas doenças, ou até mesmo para protegê-lo contra outros tipos de perigo, estão frequentemente ligadas a esse episódio no mito, muitas vezes tomando a forma de um apelo a Aset em nome de Heru, com quem o paciente ou o doente é identificado. A identificação entre o indivíduo e Heru-Pá-Hered nessas magias pode ser vista como paralela em alguns aspectos à identificação entre Heru e o faraó. Heru-Pá-Hered é a personificação da criança ideal. Como Heru-Sema-Tauí, ou Har-Somptus para os gregos ptolomaicos, Horus o unificador, ou Paneb-Tauí, o senhor das duas terras, ele é filho de Heruer e Het-Hert. Heru-Sema-Tauí incorpora o aspecto cosmogônico de Heru e é frequentemente descrito como um falcão mumiforme em um pedestal, ou como uma serpente surgindo da flor de lótus primordial. Dessa forma de serpente, também conhecida como Sata ou Sato, seria o filho da terra. Ele está associado com o olho direito, ou seja, com o sol, e portanto os seus ciclos de dia e noite, latência e ativação, introversão e criação. Heru-Sema-Tauí é o Heru de dupla coroa, que está amarrando o papiro e as plantas de junco no símbolo Sema-Tauí para a unificação do Baixo e Alto Egito, oposto a Set. Outra forma importante de Heru, que pode ser considerada como pertencente ao lado de Heruer, é Heru-Aheti, ou seja, Heru dos horizontes, muitas vezes fundido com Ra para produzir o deus sincrético na forma combinada, Ra-Heru-Aheti. O nome, em sua referência aos horizontes oriental e ocidental, expressa a jornada bem-sucedida do Sol, tanto durante o dia através do mundo dos vivos, quanto à noite através do Duat, ou mundo dos mortos. Normalmente é representado este deus, Heru-Aheti, com a coroa dupla e o disco solar. Heru-Aheti não pode ser confundido com Heru-En-Aheti, ou Harmaquis para os gregos ptolomaicos. É o Horus no horizonte, ou seja, apenas o horizonte ocidental. Ele era frequentemente descrito como uma esfinge com cabeça de homem, como a grande esfinge de Gizé, ou como uma hieracosfinge, uma criatura com corpo de leão, cabeça e asas de falcão, às vezes com cabeça de leão ou carneiro. Acreditava-se que Heru-En-Aheti teria sido a inspiração para a grande esfinge de Gizé, construída sobre a ordem do faraó Khephren, cuja cabeça o retrata. Esta forma de Heru também foi frequentemente fundida com Ra para formar a divindade composta Ra-Heru-Aheti. Essas formas, mesmo que comuns iconograficamente, têm os mitos associados a elas. Heru-En-Aheti representava o amanhecer e o sol da manhã. Outra forma de Heru, que pertence ao lado de Heruer, tem um papel mais importante no mito, é Heru-Bedete. Heru-Bedete, ou Perhudet, é o Heru da cidade mais comumente conhecida como Édifo. Heru-Bedete é descrito como um disco solar alado, um símbolo familiar em muitos templos egípcios e que foi, após a ocupação persa do Egito, também incorporado à iconografia da religião dos persas. Este disco alado,
que às vezes foi identificado com a estrela da manhã e da tarde, representa a assistência que Heru oferece a Ra no combate a seus inimigos durante as estações egípcias de Ahet e a primeira metade de Pered, aproximadamente no final do verão ao solstício de inverno. Heru-Bedet é análogo desta maneira a deusas conhecidas como Olho de Ra, como por exemplo Sekhmet, que já tem vídeo aqui no canal, e Tefnut, e que auxiliam Ra em seu momento de necessidade. Um longo texto inscrito nas paredes do grande templo de Heru em Édifo, ilustrado com numerosos relevos, narra a batalha, ou melhor, as batalhas travadas por Heru-Bedet contra os inimigos de Ra, que assumem a forma de crocodilos e hipopótamos. Heru-Bedet é auxiliado por numerosos seguidores chamados Mezeno, ou arpoadores, armados com lanças e correntes de ferro. Quando Set faz causa comum com os inimigos de Ra, Heru-Bedet e Heru, filho de Aset, unem forças, e esse texto enfatiza assim ao mesmo tempo sua distinção como sua parceria. Esse texto, além de seu significado sazonal, inclui fórmulas para o rei se identificar com Heru-Bedet. Abre aspas. No dia em que ocorrerem problemas e contendas, fecha aspas, o rei recita 4 vezes, abre aspas, eu sou o vingador do Deus que veio de Bedet, e Heru de Bedet é o meu nome, fecha aspas. Ainda podemos estar aqui, não podemos esquecer de Heru-Shu, que é uma forma sincrética entre Heru e Shu, Heru-Mehenti em Irti, mas ligado aos aspectos funerários, Heru-Nebu ou Heru Dourado, Heru-Ned e Tef ou Heru defensor de seu pai, Heru-Nehen ou Heru de Hieracómpolis, Heru-Ra, que é uma forma sincrética entre os deuses, Heru-Saaset Sauesir, que é o Heru filho de Aset e o Esir, que não deixa de ser o Heru-Saaset a mesma, mas existe esse nome também, então achei importante citar. Reshef, ou Herishef, que já tem vídeo aqui no canal, Heru-Yumutef, ou Yumutef, Heru, o pilar de sua mãe, retratado como um sacerdote que veste uma pele de leopardo sobre o torso, na tumba de Nefertari, no Vale das Rainhas. Tem ainda Heru-Merti, ou Heru com 2 olhos, Heru-Khenti-Heti, ou o Heru crocodilo, que às vezes tinha uma cabeça de falcão, Heru do Nanui, que é o Heru das garras retalhadoras, além de Heru-Sobek, que é um aspecto sincrético entre esses 2 deuses. Quanto às celebrações, bem, podemos falar do Festival da Vitória, que era o Neb Nehet, um festival egípcio anual dedicado a Heru. O Festival da Vitória era celebrado no templo de Heru em Édifo. As cerimônias que aconteciam durante o Festival da Vitória incluíam a apresentação de um drama sagrado em que se comemorava a vitória de Heru sobre Set. O ator principal nesse drama era o próprio faraó, desempenhando o papel de Heru, e seu adversário era um hipopótamo, que representava o papel de Set. No decorrer do ritual, o rei golpeava o hipopótamo com um arpão. A destruição do hipopótamo pelo faraó comemorava a derrota de Set por Heru, que também legitimava o próprio faraó. Era improvável que o rei comparecesse ao Festival da Vitória todos os anos. Em muitos casos, ele provavelmente foi representado por um sacerdote, e também é improvável que um hipopótamo de verdade fosse usado no festival todos os anos. Em muitos casos, poderia ter sido representado por um modelo. O autor romano do século IV, Macróbios, menciona outro festival anual egípcio dedicado a Heru em seu Chronicon. Macróbios especifica que esse festival ocorria no solstício de inverno. O bispo cristão do século IV, Epifânio de Salamina, também menciona um festival de solstício de inverno de Heru em seu Panarion. No entanto, esse festival não é atestado em nenhuma fonte egípcia nativa. Um festival famoso no Egito Antigo era o Festival da Bela União, onde era celebrado o casamento de Heru com Het-Het, e ocorria aproximadamente no começo do mês de junho.
Conexão com outros deuses. Bem, além das outras formas de Heru, com o deus Nehene, Shu, Ra, Merhenti-Irti, e também com Apolo grego e com Jesus Cristo. Seus símbolos são o falcão, o gavião, o olho Adjet, a árvore acácia, o símbolo Shen e a coroa unificada do Alto e Baixo Egito. Suas oferendas são diversas, aqui sugestões: o Líbano, fetiches de falcão ou gavião, o Adjet ou olho de Horus, sândalo, açafrão, que é relacionado ao olho de Heru, inclusive, o quife, que é um incenso, óleo de moringa, mirra, acácia, incenso, cerveja, café, uísque, rum escuro, bebidas fortes em geral, chá forte, carne vermelha, pão, leite, mel, amêndoas. Heru também aprecia, sabe aquele amendoim japonês? Isso eu descobri também nos meus contatos com ele. Facas, armas brancas em geral, ouro, latão, lápis-lazuli, turquesa, o jaspe sanguíneo, malaquita, olho de falcão, que é uma espécie de olho de tigre, que é uma pedra também, um cristal. Música, ele gosta bastante de música, gosta de harpa, leitura do livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, o disco solar, leão, fetiches de leão, as cores vermelho, laranja, castanho, ouro, o azul do lázuli. Também pode oferecer a ele a pedra de jaspe, a fruta laranja, dente de alho, ferro. Agora, quanto aos seus epítetos, eu vou citar muitos aqui, mas existem muitos mais, ou tantos mais. A criança com o dedo na boca, a criança magnífica, acima de tudo a força, a alma do Oriente, aquele em cuja testa estão os 2 olhos, aquele que brilha no horizonte, belo rosto, Senhor da manhã que ilumina o céu e a terra ao nascer, criança do deus Heru, defensor de seu pai, ele da plumagem manchada, ele de Bedete, o quebrador de ossos, ele de 2 horizontes, a estrela da manhã no céu, falcão divino, filho de Aset, filho de Merrit, grande Deus, grande dos Wadjeti, grande força, habitante no Duat, herdeiro de seu pai, herdeiro do Senhor da eternidade, herdeiro perfeito de Unefer, que é um dos nomes de Uezir, Heru, pilar de sua mãe, Heru de Bedete, Heru grande da magia, Heru a verdadeira voz de seu pai Uezir, Heru o filho que vingou seu pai, Heru a criança pequena, Heru a criança extremamente grande, Heru a criança ilesa, Heru a criança jovem, Heru de ouro que veio a existir, Heru filho de Aset, Heru filho de Uezir, Heru filho de Aset e Uezir, Heru o jovem, Heru poderoso touro, Heru protetor de seu pai, Heru que decide a batalha das 2 terras, Heru que satisfaz o coração das 2 terras, Heru sentado na planta do papiro, Heru o saudável, Heru o sobrevivente, Heru o unificador das 2 terras, Heru o grande, Heru o velho, Heru o primeiro em quem, Heru o senhor das 2 terras, Heru o caçador, Heru o governante dos 2 países, Heru o vingador da guerra, o mais importante no céu, o falcão dourado que une, o grande Deus da primeira vez, o mais antigo, o primevo, o primogênito, o pai dos deuses, perfeito é o olho de Heru, plumagem manchada que aparece do horizonte, por causa de seus olhos todos são criados, presidente dos espíritos,
presidente dos vivos, príncipe hereditário, aquele que ama a criação, aquele que criou os deuses primitivos, quem tem grande força, quem renova e torna verde, Senhor das duas terras, Senhor do céu, Senhor do horizonte, Senhor do medo, Senhor de Maat, quem ama Maat, aquele que separa os dois competidores, sua voz verdadeira, que vem da árvore de acácia. Bem, como sempre, eu lembro a vocês que todas as referências estão aqui na descrição do vídeo e venho finalizar com uma oração. Na verdade, é uma fala do deus Heru em seu templo em Édifo. Abre aspas. Eu sou Heru de Bedete, grande Deus, Senhor do céu, Senhor da coroa do Alto e Baixo Egito, Príncipe da coroa do Baixo Egito, Rei dos reis do Alto Egito, Rei dos reis do Baixo Egito, Príncipe beneficente, o Príncipe dos príncipes. Eu recebo o cajado e o mangual, pois eu sou o Senhor desta terra. Eu tomo posse das duas terras. Ao assumir a coroa dupla, eu o derroto por meu pai o Exir, como o rei do Alto e Baixo Egito para sempre. Fecha aspas. Bem, se você gostou do vídeo, eu peço a você para deixar aqui o seu like, para compartilhar com as pessoas que você gosta e levar, né, todo esse conhecimento sobre Heru, que é uma deidade que tem muitos seguidores. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e deixa aqui seu comentário, eu quero saber o que você achou. E mais, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo sobre os deuses e deusas, além dos outros vídeos que são inseridos aqui no canal, todas as semanas. Então, é isso. A gente fica por aqui. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.